E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo em que a gente vai falar de deslocamento em árvores. Então, o que seria esse deslocamento? Seria o percurso, o modo que a gente vai visitar todos os nós de uma árvore. Então, ele vai se dar pela ordem em que a raiz é visitada. No caso aqui, eu tenho uma raiz 40. Qual que é a ordem? É primeiro a raiz ou primeiro o filho mais à esquerda? Então, isso vai influenciar na ordem de visitação dos nós da minha árvore. Temos basicamente três tipos de deslocamento em árvores. O pré-ordem, onde eu visito primeiro a raiz, depois o filho à esquerda e em seguida o filho à direita. O em ordem, ou in ordem em inglês, onde eu visito o filho mais à esquerda primeiro, a raiz e depois o filho à direita. Lembrando que são conceitos recursivos aqui na minha árvore em estrutura de dados. O pós-ordem, por sua vez, então visita o filho à esquerda, depois o filho à direita e por último a raiz. Então, o pré-ordem, como eu já falei, visita primeiro a raiz e depois a subárvore, sendo a esquerda depois da raiz e depois a direita. Então você vai chegar nos nós mais profundos da esquerda para a direita. Aqui está o nosso algoritmo, ele recursivo, onde eu vou visitar todos os nós. Eu vou mostrar também um código em Java bem simplificado para vocês entenderem e depois também implementarem aí, que é muito importante. Então aqui nós temos o exemplo, é aqui que fica muito mais fácil de vocês aprenderem a memorizarem esse conceito. Então nós temos essa árvore, ela é bem simples, nós temos uma raiz A, então vai visitar ela primeiro, e aí vai para o filho mais à esquerda. Então nós temos esse triângulo aqui, ó, do filho mais à esquerda. Ele não é um filho comum, ele também é uma subárvore. Então, como é um conceito recursivo, a gente vai analisar somente essa subárvore agora. Então, mesma coisa, vai visitar a raiz, então vai ser A, depois o B. Aqui vai descer para a subárvore, então, à esquerda, que aí agora sim só tem um elemento, que é o D. Então vai nele. E depois o 3, que é o filho da direita. Aí depois vai vir para essa subárvore à direita e vai aplicar esse algoritmo aqui como um todo, isolando essa subárvore aqui que está nesse triângulo. Então, olha só, aí a gente aplica o algoritmo, ou seja, visita a raiz, o C, depois o filho à esquerda, que aí no caso só tem o nó F mesmo, e o filho à direita. E aí eu termino o nosso deslocamento em pré-ordem. Então tá aí a ordem. Se você fez junto comigo e anotou, você vai ter esse deslocamento aqui exemplificado, aqui indicado. Aqui está o nosso código em Java. Então, ele é um código recursivo. Lembrando que numa recursão nós temos a condição de saída, que é o node igual a null, ou seja, não tem mais nenhum nó para ser avaliado. E ele joga aqui, ó, ele vai imprimindo a chave do nó, node.key. Você poderia ter um getKey, o que seria bem melhor. Aí está mais alinhado com os conceitos de orientação a objeto, mas aqui está funcionando. E aqui ele faz a recursão para o nó à esquerda e depois a recursão para o nó à direita. Então agora nós temos o deslocamento em ordem. Se a árvore for ordenada, então os valores da esquerda menores do que os valores da direita, então você vai ter uma lista ordenada de nós no deslocamento em ordem. Mas vamos aplicar então o algoritmo. Visita primeiro o filho à esquerda, então tem essa raiz aqui. Não é ela, porque não é a raiz primeiro, e sim essa subárvore todinha à esquerda. E aí mesma coisa, eu tenho que avaliar ela sozinha, então não vem para a raiz aqui, então vem pelo D, que é o filho à esquerda, D, depois o B, que é a raiz, tá vendo? Eu vou aplicar esse algoritmo aqui, e depois o E, então D, B, E, aí eu venho aqui, já que eu terminei toda essa parte à esquerda aqui, eu venho na raiz e vou avaliar o filho à direita, aplicando
o mesmo algoritmo de forma recursiva. Então eu vou isolar essa subárvore, digamos assim, e fazer o algoritmo, ou seja, o filho à esquerda o F, então depois do A é o F, depois a raiz o C dessa subárvore aqui do triângulo e depois G por último aqui. Vamos então mostrar o resultado. Tá aí, pessoal, ó. D, B, E, depois vem o A, depois o F, o C e o G. Aqui está o código em Java para esse algoritmo. Então nós temos a condição de saída. É sempre assim quando é recursivo. Eu tenho as condições de saída, no caso eu tenho apenas uma condição de saída, mas poderiam ser várias. E eu tenho aqui a impressão, ó. Aqui eu estou chamando na verdade para o lado esquerdo. E aqui nós temos a impressão da chave e chamando aí a chave, no caso, que é a raiz, né? Então ele imprime sempre o nó da raiz e chama do lado, primeiro lado esquerdo, depois o lado direito, fazendo justamente o que está sendo falado nessa parte aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó, visita o filho à esquerda, a raiz, no caso imprime a raiz, depois o filho à direita. Então o que vai mudar nesses três códigos é só essa ordem aqui desses comandos. Os códigos, as linhas são as mesmas, no entanto vai mudar a ordem dessas chamadas. Por fim, nós temos então o pós-ordem, que vai fazer o deslocamento com a raiz sempre por último. Então, se eu ver uma lista de elementos e falou que é pós-ordem, a raiz tem que estar sempre por último. Aqui eu tenho as chamadas, esse algoritmo, assim como os demais. E aqui o deslocamento pós-ordem do nosso exemplo. É o mesmo exemplo, a mesma árvore, que fica bem legal, só que a raiz aqui vai ser por último, ou seja, o A aqui por último. Então, eu vou avaliar aqui, vai descer aqui, no caso, para a esquerda, e aí ele vai pegar o nó mais à esquerda, o D, o E, ó, e por fim, a raiz, ó, o B, dessa nossa subárvore, que aí é avaliada de modo independente. Então, eu vou descendo, vejo a subárvore e faço a nossa avaliação. Então, D é B, aí eu não vou vir em A, porque a raiz é por último, eu venho para a subárvore direita, vou avaliar ela de forma independente, ó. Ficou um pouquinho errado aqui, mas tudo bem. Eu tenho aqui, então, o F, o G, F, G, essa raiz da minha subárvore e, por fim, a raiz dessa minha árvore total aqui, que é o A. Então, aqui nós temos o código em Java, justamente daquela maneira que eu já falei para vocês. Aqui ele vai imprimir a raiz, ó, por último. Lembrando que nós temos sempre num código recursivo, que é um código que chama ele mesmo, ó, tá chamando a função print post order. Então a função chama ela mesma, mas com um parâmetro diferente, ó. Então ele chama primeiro a visitar o nó à esquerda, depois o nó à direita, e aí ele vai imprimir aqui a raiz por último. Então muda aqui a ordem das minhas chamadas. É isso então, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço para vocês. Dê o like e também se inscreva em nosso canal. Até o próximo.